Durante décadas, acreditamos que as pirâmides eram apenas construções monumentais erguidas para homenagear faraós, abrigar tumbas e eternizar o poder de civilizações antigas. Essa versão foi aceita, repetida e ensinada como verdade absoluta. Mas à medida que novas descobertas surgem e antigas informações são reinterpretadas, uma pergunta profunda reaparece com insistência. As pirâmides realmente foram feitas apenas para enterrar reis? Ou existe um código oculto nelas, alinhado com algo que ainda não compreendemos? Quando cientistas, astrônomos e arqueólogos começaram a investigar o posicionamento exato das pirâmides mais famosas do mundo, especialmente as de Gizé, no Egito, algo desconfortável ficou evidente. Elas não estão alinhadas de forma aleatória. Muito pelo contrário, elas seguem proporções, ângulos, coordenadas e relações matemáticas tão precisas que, mesmo com a tecnologia atual, ainda seriam extremamente complexas de replicar. E o mais intrigante, essa precisão parece estar conectada não apenas à Terra, mas ao céu. Aquilo que está acima de nós. Aquilo que talvez sempre esteve sendo observado, ou usado como referência. A pirâmide de Quéops, por exemplo, é alinhada com uma precisão quase impossível ao verdadeiro norte geográfico, com um erro de apenas 3 milésimos de grau. Nenhum arranha-céu moderno, nenhuma obra do século XXI, nenhum megaprojeto contemporâneo feito com satélites, computadores e máquinas industriais atingiu esse nível de perfeição. E estamos falando de uma construção de mais de 4.500 anos atrás, feita com blocos de pedra pesando toneladas, supostamente cortados com ferramentas simples e transportados por cordas e troncos. Como isso é possível? Como pode uma civilização antiga sem bússola, sem drones, sem cálculos digitais, sem GPS, sem engenharia moderna, construir algo que a humanidade de hoje teria dificuldade em reproduzir? A explicação oficial repete que os egípcios eram muito bons em astronomia. Mas essa resposta não é suficiente. Não explica por que as 3 pirâmides principais de Gizé estão alinhadas exatamente com o cinturão de Órion, uma constelação associada ao deus Osíris, símbolo de renascimento e vida após a morte. Não explica por que a disposição delas no deserto copia o desenho das estrelas no céu, numa precisão milimétrica. Não explica por que outras pirâmides pelo mundo, no México, na China, na Bósnia, no Sudão, também seguem padrões similares, como se todas estivessem seguindo um mesmo manual, um código universal. E se esse código não fosse religioso, mas científico? E se as pirâmides não fossem apenas tumbas, mas máquinas, antenas, marcadores geográficos, geradores de energia, portais, pistas de que a Terra já foi parte de um mapa maior? Há uma teoria ousada e muito incômoda para a arqueologia tradicional que propõe que as pirâmides foram construídas seguindo uma geografia estelar, como se quem projetou aquelas estruturas quisesse criar uma réplica do céu sobre a Terra. Não apenas observando as estrelas, mas ancorando-as, conectando-as, selando-as no chão com blocos que pesam mais do que aviões. Mas por quê? Essa pergunta leva ao segundo mistério: os números. A pirâmide de Quéops guarda proporções matemáticas tão perfeitas que chegam a causar desconforto. Se você dividir o perímetro da base pela altura da pirâmide, vai encontrar o número π, com uma precisão absurda para a época. Se calcular a relação entre a altura e o lado da base, encontra não só proporções geométricas, mas referências exatas ao tamanho do planeta Terra, algo teoricamente impossível de ser conhecido na época. A curvatura da Terra, a distância ao Sol, a medida do raio polar, tudo inscrito em pedra, em silêncio, esperando que alguém finalmente compreenda. Coincidência? Acaso? Ou intenção? Alguns pesquisadores defendem que as pirâmides são artefatos de um conhecimento que não nos pertence mais, um conhecimento que foi apagado, perdido ou escondido. Outros dizem que foram construídas por uma civilização anterior à egípcia, que desapareceu antes mesmo da história começar a ser registrada. Outros acreditam que as pirâmides são parte de uma rede energética planetária, conectada a pontos específicos do globo,
o que explicaria por que elas aparecem alinhadas exatamente sobre linhas de força magnética e sobre o que hoje chamamos de linhas-lei. E então surge uma questão ainda maior. E se a Terra inteira foi mapeada e marcada milhares de anos antes das civilizações que estudamos nos livros? E se nós não somos a primeira versão da humanidade capaz de grandes feitos? E se essas estruturas são pistas deixadas para quem viria depois, como um lembrete, um aviso ou um código? A ciência tradicional tenta empurrar tudo para o campo da coincidência matemática. Mas quando coincidências começam a se multiplicar, deixam de ser coincidências e viram padrão. E padrão indica propósito. Por que pirâmides no Egito, no México e na China usam o mesmo formato geométrico? Por que todas têm orientação astronômica? Por que todas parecem integrar matemática avançada e conhecimento celestial? Por que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ninguém conseguiu reproduzir uma pirâmide idêntica com o mesmo grau de exatidão? Talvez a resposta seja simples, mas profundamente perturbadora. Não fomos nós que fizemos. Nós herdamos. E se as pirâmides forem, na verdade, monumentos de memória, projetados para resistir ao tempo, às mudanças, aos ciclos naturais que apagam civilizações? E se elas contiverem um mapa para algo que ainda não deciframos, mas que já sabiam que um dia esqueceríamos? Porque, no fundo, o que mais incomoda não é a construção em si, mas o porquê. Quem precisa alinhar uma tumba com constelações? Quem precisa escrever equações planetárias numa estrutura de pedra? Quem precisa posicionar 3 pirâmides em sincronia cósmica com o cinturão de Órion? Se o propósito fosse apenas enterrar um rei, o verdadeiro mistério das pirâmides não é como foram feitas, mas para quê? E talvez essa resposta ainda esteja lá, diante de nós, escondida no único lugar onde a história não pode mentir: na pedra, no alinhamento, no código. Talvez as pirâmides não sejam monumentos do passado, mas mensagens para o futuro. Mensagens que só poderíamos decifrar quando chegássemos ao ponto em que estamos agora, capazes de olhar para o céu e para nós mesmos ao mesmo tempo e, finalmente, entender que existe algo maior aqui, algo que não foi explicado, porque ainda não estava na hora.